Paz do Senhor a todos os alunos. Estamos dando início à terceira aula de Teologia Bíblica de Lucas Atos. Mas antes de dar início a essa terceira aula, nós vamos fazer uma leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura aqui no versículo 16, que diz assim: capítulo 4 de Lucas, versículo 16: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Nós abrimos esse texto porque vai ter tudo a ver com o conteúdo da nossa aula e posteriormente vocês vão entender porque que eu dei início com essa leitura, né? Então, antes da gente dar início a essa terceira aula, eu queria recapitular rapidamente o que foi dado na segunda aula. E o que foi dado na segunda aula? A aula 2, nós demos a perspectiva de Lucas sobre Paulo, né? Nós comparamos informações paulinas com a teologia de Paulo, como Lucas apresenta Paulo, como Lucas apresenta essa teologia de Paulo, o que é que a gente tem em comum, né? Entre eles dois, na teologia deles dois, e a gente fez até um comparativo, uma correlação paulina em Atos. O que Lucas descreve sobre Paulo, do 13 ao 28, capítulo 13 ao 28 de Atos, com o que Paulo descreve em suas cartas. A gente fez uma comparação, inclusive, do encontro que Paulo teve com Jesus, né? Que Paulo descreve em 3 momentos no livro que Lucas descreve esse momento 3 vezes no livro de Atos, e a gente foi comparar com algumas coisas que Paulo descreveu acerca do seu encontro com Jesus em suas cartas. A gente fez essa comparação lá com Gálatas, com Romanos, né? A gente fez essa comparação, inclusive eu deixei aí no grupo essa aula em PDF para vocês darem uma lida, né? E absorver da melhor forma tudo aquilo que a gente trabalhou a aula anterior. A gente também falou da questão do propósito de Atos, propósito desse livro. E entramos, por fim, na teologia de Lucas, né? Que a gente falou que a maioria dos estudiosos concorda que Lucas era teólogo. Além de historiador, ele era teólogo. E a teologia de Lucas não é uma teologia sistemática tradicional. Ela pode ser entendida como uma obra de teologia narrativa que representa um Deus que atua na história, né? Não é porque Lucas apresenta uma narrativa histórica que Lucas não está fazendo teologia, não está mostrando de forma teológica a sua obra. Além dela ser uma obra narrativa, histórica, ela também representa um Deus que atua na história. A gente vê isso tanto em Lucas, como a gente vê isso em Atos, né? Lucas vai apresentar Deus atuando na história da salvação do homem, porque a gente percebe, como a gente já tratou desde o início, que a obra de Lucas é uma obra que ela vai focar na salvação, como Deus atua na história dessa salvação, né? Como o Evangelho de Lucas, ele sendo um gentio, ele vai focar principalmente na salvação dos gentios, dos menos favorecidos, daqueles que são desprezados pela sociedade. Então a gente observou bastante isso
E a gente viu a introdução na teologia de Lucas e vemos que alguns interesses de Lucas são principalmente históricos e estéticos. Ele fornece alguns detalhes geográficos e cronológicos, e seus interesses estéticos podem nos ensinar que Lucas aprecia boas estratégias comunicativas, e seus interesses históricos afirmam que Deus age na arena concreta do tempo, espaço e carne humana, onde as pessoas vivem. Lucas mostra isso em toda a sua obra, tanto no Evangelho como em Atos. A gente observa essa característica muito forte na teologia de Lucas. A gente também vai ver o que é teologia lucana. A gente também trabalhou isso na última aula. O que seria dizer teologia lucana? A gente sabe, como a gente estudou na aula passada, eu vou dar uma pincelada aqui para a gente relembrar. Seria uma série de compromissos ideológicos lógicos, incluindo elementos teológicos. Os comentaristas geralmente procuram explorar essa gama de perspectivas, seja no sentido mais restrito, ou ideologia ou perspectivas de forma mais ampla. Ou seja, o que seria a teologia lucana? Se refere ao conhecimento que Lucas tinha de Deus. E como Lucas apresenta Deus na sua teologia, a partir do conhecimento que ele tem de Deus. Então, a gente vai observar que na teologia lucana ele destaca pontos fundamentais como a missão dos gentios. Um assunto crucial para a história da salvação. E esse assunto é desenvolvido tanto no Evangelho, que a gente vai ver que no Evangelho de Lucas ele é voltado para as classes menos favorecidas e para os gentios. E a gente sabe que Lucas é o único gentio do Novo Testamento que está incluído entre os escritores do Novo Testamento, é Lucas. E por ele ser gentio, não judeu, ele vai focar sua obra naqueles que não são incluídos na comunidade judaica, como as classes menos favorecidas, os leprosos, as mulheres, os pobres, os gentios, os desfavorecidos, os esquecidos, os desprezados. Então, é aí onde a gente vê que Lucas tem como ponto crucial na sua teologia a missão dos gentios. E a gente observa que Lucas, ele vai mostrar a salvação de um gentio, que é Paulo, que Deus transforma ele em apóstolo dos gentios. A gente vai ver também que essa missão gentia é desenvolvida através das viagens missionárias de Paulo, junto com os seus companheiros. A gente também vai ver isso, além do Evangelho de Lucas, a gente vai ver essa missão gentil ser desenvolvida quando Deus levanta Pedro para ir lá na casa de Cornélio, um gentio que é salvo. E a gente vai ver isso também no Concílio de Jerusalém, onde há uma polêmica sobre esse assunto e lá é resolvido. Então, o que é que a gente observa a partir da teologia lucana? A gente observa que o Deus de toda a humanidade, que a gente trabalhou isso na última aula, e hoje nós vamos dar início nessa aula de número 3, falando do Deus da história da salvação. O Deus que atua na história, culminando com a missão de Cristo. É assim que a gente vê a teologia de Lucas sendo apresentada. O Deus de toda a humanidade. Por que o Deus de toda a humanidade? Porque Lucas mostra que Cristo, ele não veio só para os seus, mas ele veio para toda a humanidade, para os gentios. Ele detalha, descreve, caracteriza muito bem isso em seus escritos, em seus 2 livros. E a gente vai ver que o Deus da história da salvação, ele atua na história, culminando com a missão de Cristo, Embora o discurso de Estevão, lá em Atos 7, mencione vários personagens humanos, mas o protagonista da obra
de Lucas é o próprio Deus, porque em todos os momentos nós vamos observar esse Deus atuando na história. Lá no Evangelho de Lucas, a gente vai ver que Deus atua na história, o próprio Deus, o Cristo, o Messias, salvando, libertando, curando, indo até os gentios, proclamando as boas novas de salvação. Em Atos, a gente vai ver que Deus, ele atua na história através da sua obra, que foi dado continuidade a partir dos discípulos, e a gente vê até nos momentos em que Deus não está falando diretamente por meio do Espírito, mas ele está trabalhando nos bastidores para cumprir o seu propósito. Como, por exemplo, em Atos, capítulo 5, a gente vai ver a história de Ananias e Safira, e a gente vai ver que Deus está atuando ali. Deus não está falando diretamente para as pessoas, mas está atuando e falando indiretamente através da sua ação para cumprir o propósito a qual Deus já tinha antes designado. Nós vamos ver que a teologia de Lucas está debaixo desse tema, história da salvação. E a gente vai ver essa história da salvação em 3 épocas, né? Épocas principais, como em Israel, o ministério de Jesus e a igreja. Israel, a gente vai ver essa história da salvação em Israel lá no Antigo Testamento, né? Que toda a história de Israel apontava para a salvação em Cristo Jesus, os profetas, a lei. A gente vai ver o ministério de Jesus trazendo o anúncio da história da salvação através de Cristo, que é Deus. E em Atos, a gente vai ver a igreja dando continuidade à história dessa salvação. Que essa salvação é para toda a humanidade. Então, são 2 características muito fortes na teologia de Lucas. O Deus de toda a humanidade e o Deus da história da salvação. Lucas vai focar que a salvação é para todos e, principalmente, ele vai destacar isso para os gentios, que a gente não vai ver isso em outras obras de forma tão específica. E ele também vai descrever a história da salvação, já que o livro de Lucas é uma narrativa histórica, e ele propõe mostrar essa narrativa histórica mostrando dentro da salvação, essa história sendo estabelecida na salvação da humanidade. Então, é uma característica muito forte que a gente vai ver na obra de Lucas, nos 2 livros. Lucas escreveu o seu evangelho a fim de justificar a missão contínua da igreja depois da ressurreição de Cristo. Então, o propósito teológico de Lucas é bem amplo. A salvação ainda continua como tema-chave do evangelho. Mais especificamente, o papel de Jesus como aquele que trouxe salvação é o que se destaca em Lucas. Parece que o propósito de Lucas é apresentar Jesus como o veículo da salvação prometido por Deus. Então, o tema da salvação se apresenta logo no início do livro, como lá no Cântico de Maria, depois que o anjo vem até Maria e fala que Maria iria conceber um filho, que esse seria o Altíssimo, que ele seria poderoso, que ele seria eterno. E lá no capítulo 1 de Lucas, vamos ler esse texto. Lucas capítulo 1, versículo 47. A gente vai ver o cântico de Maria anunciando essa salvação, falando desse tema da salvação. Versículo 46 e 47, o texto diz: Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Olha aí o tema da salvação sendo apresentado
pela jovem Maria. E a gente também vai ver no Cântico de Zacarias esse tema da salvação ser logo apresentado no início do livro. A gente sabe que o Evangelho de Lucas, ele vai trazer a história bem detalhada de Maria, onde a gente não vai ver essa história em nenhum outro evangelho, aonde o anjo vai ao encontro de Maria. A gente vai ver o cântico de Maria. Em nenhum outro evangelho a gente vai ver isso, porque essa história, esse momento da história onde Maria concebe o Filho do Espírito Santo, ela é apresentada em Mateus do âmbito do homem, né? De como Deus falou com José. E aqui em Lucas, a gente vai ver como Deus falou com Maria. Por Lucas valorizar o ministério das mulheres, como a gente já falou nas aulas anteriores. A gente vai ver que no início desse livro aqui, já no primeiro capítulo, esse tema da salvação é apresentado no cântico dessa jovem. E também é apresentado aqui no cântico de Zacarias, capítulo 1 de Lucas, versículos 68 e 69. O texto diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Olha aí o tema da salvação sendo anunciado também por Zacarias, esse cântico. Então a gente vai ver o tema da salvação muito forte, porque é uma característica de Lucas, na sua teologia, apresentar o Deus que atua na história, apresentar a história da salvação. E logo de início, no primeiro capítulo, ele já traz esse exemplo descrito no cântico de Maria e no cântico de Zacarias. A gente também vai ver no capítulo 2, eu estava lembrando aqui, que essa salvação também é proclamada aqui, quando Jesus é apresentado lá no templo, e Simeão está lá, e Simeão tomou, capítulo 2, versículo 28, o texto vai dizer de Lucas: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Versículo 30. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha aí o tema da história da salvação. Antes de Jesus ser concebido, quando Jesus é concebido por Maria, agora, quando Jesus é apresentado no templo, Deus usando Lucas para apresentar a história da salvação. Quando ele é apresentado, Simeão pega e fala também que está contemplando a salvação através de Cristo Jesus. A gente também vai ver a profetisa Ana anunciando a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela estava nesse momento lá no templo em que Jesus foi apresentado e que Simeão fala essas palavras, esse cântico, e a profetisa Ana também anuncia essa redenção de Jerusalém, confirmando mais uma vez esse aspecto muito forte na teologia de Lucas, que é a história da salvação. Muito interessante. A teologia de Lucas é muito abrangente, porque além de ser uma narrativa histórica, há um propósito teológico de apresentar o Deus de toda a humanidade, apresentar o Deus da história da salvação, como Deus atua nessa história, nesse cenário, como Deus atuou em Cristo, né, no próprio Deus que se fez carne, como Deus atuou através dos discípulos de Cristo na história da salvação. Então, muito interessante a gente observar essa teologia de Lucas, como ela se apresenta dessa forma. Olha aí como Lucas proclama uma abordagem de salvação universal. Ele entendeu que a ação de Deus na história do mundo não se limitou apenas a Israel,
E essa realidade é apresentada também quando João aparece no deserto. Capítulo 3 do Evangelho de Lucas, versículo 6, o texto diz assim: e toda a carne verá a salvação de Deus. É João Batista falando e anunciando essa salvação. Lucas faz questão de mostrar que essa salvação não é só para Israel, que é para os gentios, e que João Batista também está apresentando no início desse livro, da sua obra, a salvação é para toda a carne verá a salvação de Deus. A salvação é para todos, não é só para Israel. Esse aspecto universal do Evangelho continua no livro de Atos, em que Lucas apresentou a igreja como instrumento de comunicação das boas novas. A gente vai ver isso lá no primeiro capítulo de Atos, logo. Capítulo 1, o versículo 8 diz: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Olha aí, Lucas apresentando o Deus que atua na história da salvação, e que esse Deus que atua na história do mundo não se limita só a Israel, mas a todos. Inclusive, a gente vai ver isso no livro de Atos, onde Lucas, ele traz esse panorama, é como se fosse um panorama, esse versículo 8, mostrando como seria desenvolvido esse livro. Esse livro vai ser desenvolvido nessa história da salvação, onde os servos de Deus são testemunhas de Cristo em Jerusalém, depois eles vão para a Judéia, depois eles vão para Samaria e eles vão até os confins da terra. E os confins da terra aqui é quando Paulo chega lá em Roma, e ali termina o livro sem terminar a história de Paulo, porque o propósito do livro de Atos é mostrar como Deus atua nessa história, e que Deus não atua na história só para Israel, mas para todos. É por isso que Paulo chega em Roma, e quando Paulo chega em Roma, o livro acaba, porque esse é o propósito da teologia de Lucas, mostrar esse Deus que atua na história e que não se limita apenas a Israel, mas a todos. E a gente vai ver também um aspecto muito forte na teologia de Lucas, além de Lucas apresentar o Deus que o Deus de toda a humanidade, o Deus que atua na história da salvação. A gente vai ver também o Deus que mostra a missão gentia no Evangelho e na teologia de Lucas. Lucas faz questão de apresentar essa característica muito forte desde o primeiro capítulo da sua obra, e dentro dos dois livros, em toda a narrativa, a gente vai ver a missão gentia. É por isso que eu fiz tanta questão de vocês fazerem a leitura tanto do Evangelho de Lucas como do livro de Atos. Apesar de você pode até já ter lido anteriormente esses dois livros, mas como é importante a gente reler com essa visão da teologia de Lucas, porque antes a gente lia, como é que a gente lia a obra de Lucas Atos? A gente lia entendendo, é uma narrativa histórica. Lucas, ele é historiador, então a maior característica de Lucas se foca somente na narrativa histórica. A gente não via Lucas como um teólogo que apresenta um Deus, que tem conhecimento desse Deus, que apresenta esse Deus de toda a humanidade, a história da salvação desse Deus, a missão gentia. A gente não observava esses aspectos da teologia de Lucas, e agora a gente vai ler com essa nova visão, com essa nova perspectiva, com esse novo entendimento, com o entendimento do que é a teologia lucana, como a gente pode observar essa teologia lucana ser desenvolvida dentro dessa obra tão rica de Lucas. E vou pontuar uma vez mais, como eu já pontuei anteriormente, que Lucas Deus fez tudo perfeito, porque Deus escolheu Lucas, um gentil, o único gentil do Novo Testamento,
para trazer essa proposta da missão gentia, do foco nos gentios, no foco no Deus de toda a humanidade, no foco principal da sua teologia, como característica principal e crucial da sua teologia, essa salvação que alcança os gentios. Como a gente tem visto desde o início da obra, Lucas, Atos, essa perspectiva teológica da missão gentia ter sido desenvolvida ao longo dessa leitura, dessa narrativa. Por isso que é tão importante, é imprescindível, é relevante que você faça essa leitura e priorize isso com essa nova perspectiva, esse novo conhecimento que nós estamos trazendo aqui nessa disciplina Teologia Bíblica de Lucas, Atos. Olha só, a missão gentia. A maioria dos estudiosos reconhece que a missão gentia é um dos temas centrais do livro de Atos. Enquanto o primeiro volume de Lucas começa e termina em Jerusalém, o segundo volume começa em Jerusalém e termina em Roma. E apesar de o primeiro volume de Lucas, que é o Evangelho, ele começar e terminar em Jerusalém, ele foca nos gentios. Ele foca naqueles que não são judeus. Ele dá muita ênfase a essa realidade. E o volume segundo, que é Atos, ele começa em Jerusalém e termina em Roma, como eu já falei, que é o que Lucas já traz no capítulo 1, versículo 8, mostrando essa realidade desse Deus que atua na história de toda a humanidade e dessa missão gentia de expandir as boas novas de salvação. Lucas relata vários tipos de obstáculos que a missão cristã enfrentou e mostra como, pelo poder do Espírito Santo, a missão superou com êxito essas barreiras. O ministério contínuo de Paulo às comunidades judaicas da diáspora mostra que a missão nunca é exclusivamente para os gentios, mas inclui eles, né? A missão é para todas as pessoas, mas a ênfase na missão gentia denota que a inclusão dos gentios foi controversa para o movimento inicial de Jesus em Jerusalém. Atos como um todo desenvolve o anúncio da missão aos gentios em Lucas 24, 47 e é interpretado na linguagem de Atos 1, 8. O que é que Lucas diz lá em Lucas 24, 47? Vamos dar uma lidinha lá. Lucas 24, 47. O texto vai dizer. O texto diz assim. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Começando de Jerusalém. Exatamente. Começa em Jerusalém. Como ele está dizendo aqui no livro de Lucas está dizendo aqui no final do Evangelho, que ele mostrou aqui em Jerusalém e que começou lá, mas que não vai terminar lá. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Essa continuidade do texto mostra que essas boas novas iniciaram em Jerusalém, mas que a partir de um certo tempo eles ficassem onde eles estavam, eles iriam ser revestidos de poder, e a partir desse revestimento eles iriam dar continuidade à obra de Jesus e iriam dar continuidade à missão gentia de proclamar as boas novas para aqueles que não eram judeus. E essa é uma característica que está intrínseca no livro de Atos. Atos como um todo vai desenvolver essa missão gentia de forma muito categórica. A declaração da missão de Jesus em Lucas 4 inclui o ministério aos gentios. A gente leu Lucas 4 no início da aula e a gente vai ver aqui, olha aí como é que começa. O Evangelho, a obra de Lucas começa, ele mostrando Deus que atua na história da salvação. Ele mostra isso no Cântico de Maria, no Cântico de Zacarias,
do Cântico de Simeão, a profetisa que anuncia, profetisa Ana. E agora, no capítulo 4, ele vai trazer uma profecia do Antigo Testamento, lá de Isaías, capítulo 61. E ele vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre ele. E que essa palavra se cumpre também quando ele vai proclamar a libertação àqueles que são gentios. Então, assim, Lucas prepara o autor para o tema a ser retomado no seu segundo volume. Lucas, a sua missão também é para os gentios. E uma coisa interessante é que a missão dos gentios mostra no Evangelho como Jesus acolhe outros grupos impotentes ou necessitados, como samaritanos, leprosos, mulheres, pobres e pecadores. Que se dependesse do judeu, nem entrava na salvação, nem pobres, nem necessitados, nem leprosos, nem mulheres, nem samaritanos, nem pecadores. Porque o judeu era muito preconceituoso. E assim, o leproso ele era considerado imundo. A mulher, ela não tinha um ministério, ela não tinha um valor na sociedade pelos judeus, ela só servia para procriar. Os samaritanos eram considerados como cãos mediante os judeus. Então, assim, se dependesse dos judeus, essa salvação só seria para eles. Mas a salvação também veio para os gentios e é o foco principal, crucial da teologia de Lucas, apresentar isso na sua primeira obra e na sua segunda obra. Isso se desenvolve de forma ainda mais forte. A gente vai ver também que Lucas apresenta Jesus como Filho de Deus. O Evangelho de Marcos coloca ênfase especial no título Filho do Homem. O de Mateus, em Jesus como filho de Davi. Lucas, por sua vez, coloca uma ênfase especial em Jesus como filho de Deus. Dessa maneira, a genealogia lucana de Jesus mostra essa realidade. Vamos ver esse texto, Lucas, capítulo 3, versículo 38. O texto diz assim. Lucas 3, 38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Esse capítulo 3 aqui, a partir do versículo 23 até o 38, vai apresentar a genealogia de Jesus. E aqui ele vai mostrar que apresentar Jesus como filho de Deus. O tema Filho de Deus em Lucas fornece um significado distintivo a 4 eventos, pontos-chave na vida de Jesus. A sua concepção, a unção, a nova comissão e a ressurreição e a ascensão de Jesus. Lucas relata que Jesus é o Filho de Deus em sua concepção, porque o anjo Gabriel anuncia a Maria que Jesus é o Filho de Deus. Vamos ler esse texto. Lucas, capítulo 1, versículo 31. O texto diz... Deixa eu ler aqui para a gente contextualizar isso que a gente está falando. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Este será grande e será chamado o Filho. Tá vendo como Lucas apresenta Jesus como Filho de Deus? Aqui, nesse momento que o anjo Gabriel anuncia a Maria, ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Na genealogia que é apresentada nesse evangelho, Lucas ainda relata que Jesus é o Filho de Deus em sua consagração e no batismo. Vamos ver lá na Lucas 3, 21 e 22. Quando Jesus é batizado, Lucas apresenta Jesus como tu és o meu filho amado. É assim que ele apresenta Jesus ali. A aprovação de Jesus por seu Pai Celestial é expressa em Salmos
2, versículo 7, e em Profetas 42, versículo 1. Seu Pai Celeste, assim, Lucas descreve também em que o episódio em que Jesus é realocado para o ministério fora da Galileia, na estrada para Jerusalém. Isso também acontece em sua transfiguração. Moisés e Elias preparam Jesus para o novo formato de seu ministério, ou seja, sua partida, que seria o seu êxito de Jerusalém. Nesse contexto, Deus identifica Jesus pela segunda vez como Filho de Deus. Vamos ler esse texto. Lucas capítulo 9, versículo 31. Nove, 31. Aqui, 9, 31. Olha só. 9:31 de Lucas, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Nesse contexto, Deus identifica Jesus pela segunda vez como Filho de Deus, né? Finalmente, Lucas descreve Jesus como Filho de Deus em sua ressurreição, ascensão. Na primeira viagem missionária de Paulo, Atos capítulo 13... A primeira viagem missionária de Paulo, versículo 28. Vamos lá. Atos 13, 28. Cadê, meu Deus? 28 ao 37. Ele começa a testemunhar sobre Jesus, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão, declarando que ele é o Filho de Deus, citando o Salmo 2, 7. Atos 13, 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Ele descreve Paulo apresentando Jesus, descrevendo sobre Jesus, baseado naquilo que está lá no Antigo Testamento, que é lá em Salmos capítulo 2, que é um salmo messiânico, que justamente vai falar que Jesus é filho. E aqui ele apresenta, a teologia de Lucas apresenta mais uma vez, Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Paulo descrevendo sobre Jesus, mas é Lucas que escreve apresentando Jesus como Filho de Deus. Sendo assim, Lucas mostra Jesus como Filho de Deus desde o nascimento até a sua ascensão. É uma característica da teologia de Lucas. Vamos recapitular. Características da teologia de Lucas: o Deus de toda a humanidade. Lucas apresenta Deus como Salvador de todos, o Deus que atua na história da salvação, que não é só uma narrativa histórica que Lucas traz. Lucas traz a sua teologia apresentando como Deus atua dentro dessa história. A gente também vai ver outra característica, a missão gentia. A gente já falou sobre isso em outros momentos, de forma bem detalhada. E outra característica da teologia de Lucas é Lucas apresentar Jesus como Filho de Deus nos momentos cruciais da sua vida, nos 4 principais momentos de sua vida. E a gente vai ver a cristologia lucana, baseada em alguns livros, né, que eu deixei aí para vocês como indicação. Livro de Craig Keener, Comentário de Atos. O livro de Roger Stronstedt, eles trazem a teologia lucana de uma forma muito detalhada e mostrando como Cristo é apresentado nessa teologia de Lucas.
como Cristo é apresentado dentro dessa teologia. Então, cada um dos evangelhos retrata um assunto em comum. O ministério salvífico de Jesus de Nazaré. Todos eles vão apresentar que Jesus é o Salvador, e que Jesus veio de Nazaré, que Jesus é o Messias, né? Que Jesus é Deus. Todos eles vão apresentar esse assunto em comum, os 4 evangelhos. Embora o que eles têm em comum seja imensamente mais importante do que suas diferenças, cada evangelista possui uma cristologia distinta. Vocês devem ter estudado, com certeza estudaram, no básico, teologia sistemática, falando sobre cristologia. E a gente vai apresentar a cristologia lucana, porque cada evangelho vai apresentar uma cristologia distinta. E a cristologia de Lucas a gente vai observar nessa aula de hoje, de forma bem distinta dos outros evangelhos. É evidente que João difere radicalmente no seu retrato de Cristo em comparação com os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. A gente vê uma diferença gritante no evangelho de João, na forma que ele apresenta esse retrato de Cristo. Mas, apesar desses evangelhos serem sinóticos, parecidos, existem também muitas diferenças na forma como eles apresentam Cristo. Dentre os evangelistas sinóticos, Lucas tem a cristologia desenvolvida de forma mais completa, já que se trata de uma cristologia do Antigo Testamento. A gente vai ver 3 características interessantes a priori e depois a gente vai ter outras características também. Lucas apresenta a cristologia baseada no Antigo Testamento. Lucas vai apresentar uma cristologia encarnacional. Lucas vai apresentar uma cristologia baseada no Cristo que é profeta, um profeta escatológico. E a gente vai discorrer sobre isso nesses próximos momentos dessa aula. Então, a cristologia de Lucas é baseada no Antigo Testamento. Essa é uma perspectiva que Lucas tem em comum com os outros 3 evangelistas, né? Que essa cristologia é baseada sempre no Antigo Testamento, porque Cristo ele é anunciado desde o Antigo Testamento, pela lei, pelos profetas, né? Pelo Pentateuco. Cristo é sempre anunciado desde o início da Bíblia, porque Cristo é o centro de tudo, né? E esse é o propósito de Deus desde a fundação do mundo. Então, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. É por isso que a cristologia do Novo Testamento, dos 3 evangelhos sinóticos, elas têm isso em comum, que são baseadas no Antigo Testamento. Tanto que tem muitas profecias do Antigo Testamento, tanto nos Salmos, tanto na lei, nos profetas, tem tantas profecias anunciando Cristo, anunciando o Salvador, o Messias prometido. Então, uma das impressões imediatas e dominantes da cristologia lucana que está baseada, é que ela está baseada intensamente no Antigo Testamento. Às vezes a gente até pensa, não, Lucas não baseia a sua cristologia no Antigo Testamento, não, porque quem foca muito no Antigo Testamento é Mateus, né? Porque Mateus é judeu, Mateus quer apresentar citações do Antigo Testamento para fundamentar para os judeus aquilo que ele está defendendo, mas toda a cristologia aqui dos evangelhos tem como base o Antigo Testamento, além de Mateus ser uma característica muito forte de Mateus, mas a gente vê isso também de forma intensa e dominante na teologia lucana. E essa impressão assim, que desse domínio de apresentar essa cristologia baseada no Antigo Testamento, ela não é só uma impressão do Evangelho, mas também de Atos. Desde a narrativa da infância que abre o Evangelho, até o relato conclusivo sobre Paulo testificando aos judeus de Roma. Lucas capítulo 2, a gente vai ver a descrição narrativa da infância de Jesus. E lá em Roma, Atos 28,
a gente também vai ver Paulo testificando isso aos judeus. Então, Lucas apresenta Jesus de Nazaré para seus leitores, utilizando a linguagem do Antigo Testamento. Olha só, Lucas Atos corresponde a 25% do Novo Testamento. Olha só, é muito assunto, né? Então, Lucas vai apresentar que Jesus herdará o trono de Davi, capítulo 1 de Lucas, versículo 32, quando o anjo Gabriel aparece para Maria. A gente leu o texto, versículo 31 ainda agora, falando sobre isso, que ele herdará o trono de Davi. Vamos lá. Capítulo 1 de Lucas. Capítulo 1 de Lucas, versículo 32. Aqui. A gente leu ainda agora o 31, mostrando que Lucas apresenta Jesus como filho, né? Aí no versículo 32, o texto vai dizer que o anjo Gabriel está dizendo para Maria: este será grande, será chamado Filho de Deus, exatamente, que é a que a gente acabou de ler ainda agora, mostrando que Lucas apresenta Jesus como Filho de Deus. E nesse mesmo versículo, o anjo Gabriel continua: o Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha, ele está mostrando que Deus vai dar o trono de Davi, seu pai, que Jesus é filho de Davi, que Cristo, ele está sendo apresentado baseado lá no Antigo Testamento, baseado em Davi, que Deus vai dar o trono de Davi. Capítulo 2 de Lucas, versículo 4. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi. Olha aí, baseado no Antigo Testamento, que ele nasceu em Belém. Lembra que tem uma profecia no Antigo Testamento que Jesus nasceria em Belém, e além dele trazer isso, apresentando Jesus baseado no Antigo Testamento, e ele é da casa e da família de Davi, que ele é da descendência de Davi, e a gente vai ver isso no Antigo Testamento, nessa ascendência de Cristo que está descrita no Antigo Testamento. Aí o capítulo 2, o versículo 32, o texto vai dizer que Lucas vai dizer assim, ó, que Jesus é luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Apresentando também que essa luz para os gentios foi proferida no Antigo Testamento. Além disso, ele é o servo, o santo e o justo, a pedra que os edificadores rejeitaram. A sua cristologia também recorre de forma mais específicas referências proféticas encontradas no Antigo Testamento. Este recurso é tipificado em sua fórmula. Está escrito o que aparece em Lucas Atos mais de 10 vezes. Por exemplo, capítulo 2, versículo 23. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. O que é que está acontecendo aqui? Jesus vai ser apresentado no templo, mas Lucas vai apresentar Cristo baseado no Antigo Testamento, e ele vai dizer, olha, conforme uma profecia que está escrita no Antigo Testamento, que todo primogênito ao Senhor será consagrado. Na realidade, não é nenhuma profecia, é uma instrução que está na lei, no Pentateuco. Então, ele vai trazer baseado naquilo que está escrito, e a gente vai encontrar isso por mais de 10 vezes no Evangelho de Lucas, mostrando que está escrito, mostrando que Cristo está sendo apresentado por Lucas baseado no Antigo Testamento. Apesar de não ser uma característica específica de Lucas,
sempre comparar com o Antigo Testamento, como é uma característica de Mateus, mas ele também apresenta Cristo baseado no Antigo Testamento, porque a revelação das Escrituras é uma revelação progressiva, não é uma revelação que começou no Novo Testamento, ela começa no Antigo Testamento, no Pentateuco, a lei, os profetas, os salmos, até vir apresentando Jesus, apontando para Jesus, até chegar no Novo Testamento e os autores apresentarem Cristo como baseado naquilo que está escrito lá no Antigo Testamento. Então, o ensino de Jesus a seus discípulos, a ressurreição, consiste na fórmula mais abrangente relacionada entre está escrito e cumprido. Lucas 24, 44. Deixa eu ler esse texto. No final aqui. 24, 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha só, a cristologia, ela está baseada na lei, nos profetas e nos salmos. É isso que Lucas está dizendo aqui, que ela se cumpre, né? Ela está se cumprindo em Jesus. Tudo aquilo que foi proferido no Antigo Testamento se cumpre em Jesus. É por isso que a cristologia, ela é baseada no Antigo Testamento. Tanto nos evangelhos sinóticos como no evangelho de João. E Lucas apresenta isso de forma como? Dizendo, está escrito e também cumprido no Antigo Testamento. Tanto está escrito como está sendo cumprido, baseado no Antigo Testamento. Olha só, gente, eu vou dar uma pausa nessa aula, certo? E essa é a primeira parte da terceira aula de Teologia Bíblica de Lucas, Atos. Nós fizemos uma recapitulação da aula anterior e nós falamos de algumas características da teologia lucana e iniciamos a cristologia lucana. Como Lucas apresenta Cristo? Como Lucas apresenta sua teologia? Quais características principais de Lucas? Seria interessante você, ao assistir esse vídeo, fazer anotações. Se você não fez anotações acerca desses pontos cruciais aqui que a gente falou, seria interessante você rever o vídeo e fazer algumas anotações para fixar tudo aquilo que a gente ministrou até agora. E aí eu vou estar gravando a aula parte 2, ok? A paz do Senhor